Deixa eu admitir aqui. Então, boa noite, pessoal. A aula já está sendo gravada. A gente está caminhando, então, para a finalização da nossa disciplina. Eu só gostaria de falar para vocês que nas aulas anteriores na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre a ação dos minerais, né, o processo de formação dos minerais, e também a diferenciação entre o conceito de mineral, minério e mineraloide. E, partindo disso, a gente seguiu, então, no entendimento de que o agregado dos minerais em processos, considerando os fatores de pressão, umidade e temperatura, promovem a formação de rochas, tá? Os processos de formação de rochas no planeta Terra são diferentes, né? São em processos diferentes, mas os três processos estão relacionados à sigla PUT, PUT, que é pressão atmosférica, umidade e temperatura, tá? Então, nesse sentido, nós temos três tipos de rochas, subdivididos em rochas magmáticas ou ígneas, né? Que também podem ser classificadas, diferenciadas entre magmática intrusiva ou extrusiva, a depender do local onde o material magmático foi solidificado, resfriado, ou lentificado, tá? Tudo a mesma coisa. A gente tem as rochas sedimentares, que são rochas que passaram por processos de pressão, umidade e temperatura. São sedimentos que passaram por processos de interferência de pressão, umidade e temperatura e solidificaram, certo? E um terceiro tipo, que é quando essas rochas pré-existentes, sejam elas magmáticas ou sejam elas sedimentares, sofreram intemperismos, que quer dizer desgaste, e o fato delas estarem desgastando ao longo do tempo geológico fez com que esses sedimentos, advindos desse desgaste, desse material, se encontrassem, né? Então, um sedimento se encontrou com outro sedimento e, de repente, a gente tem ali uma mistura, né, de sedimentos que, mais uma vez, sob a influência de pressão, umidade e temperatura, passaram por processo de solidificação. Só que, como nós temos tipos de rochas, de sedimentos, de fragmentos, de rochas diferentes no mesmo corpo rochoso, fica difícil, não é nem difícil, né? Que se fosse uma coisa, eu não vou falar difícil, porque se fosse só difícil, pode ser que algum dia, algum momento, a dificuldade seja vencida e existe a possibilidade de classificação única, né? Mas não é isso. Em função de serem dois tipos de materiais geológicos diferentes, né? Dois ou mais tipos de materiais geológicos diferentes, sedimentos diferentes, a rocha que se forma a partir disso, ela é uma rocha que ela sofre alteração na sua forma, né? E quando eu digo alteração na sua forma, eu não estou falando especificamente de estrutura física, certo? Eu estou falando de estrutura geológica, química, certo? Química geológica. Ou seja, não dá para a gente categorizar uma rocha metamórfica como uma rocha ou só magmática, ou só sedimentar, ou o que for, entendeu? Em função dela ter sofrido essa fusão de sedimentos, então ela passou por um processo de alteração de formas, tá? Ou metamorfismo. Por isso, rochas metamórficas, ok? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Eu vou começar hoje aqui um novo conteúdo, que é sobre rochas... que é sobre climatologia, tá? Então, climatologia é um assunto bem de boa, bem fácil, bem gostoso, bem legal, só que ele é muitos conceitos. A gente vai envolver aqui com bastante conceito. Então, eu vou tentar finalizar hoje, tá? Se eu não conseguir finalizar hoje, a gente finaliza numa próxima aula. Também gostaria de lembrá-los que o bloco 1 finaliza amanhã. Então, eu já tinha comentado com vocês, eu não consigo finalizar a nossa disciplina amanhã, em função de feriados, aí você fala assim, professor, mas o feriado já não é compensado no sábado letivo?
Só que o sábado letivo nunca é síncrono, é sempre assíncrono, né? Então, a gente acaba sendo prejudicado. Além também do fato de eu ter tido um afastamento de 15 dias, né? E ter algumas aulas aí para repor, né? Então, nesse sentido, a gente finaliza a nossa disciplina, se não na semana que vem ou na outra, tá bom? Aí eu vou ver o dia que vocês não vão ter aula e o dia que vocês não tiverem aula, eu marco reposição com vocês, tá bom? Não esqueci também, eu estou falando tudo isso porque eu estou lembrando, tá? Não esqueci também que a gente precisa de um momento para tirar dúvidas das atividades. Eu vou entregar mais uma atividade sobre rochas, minerais e rochas especificamente. E também mais um aviso que para a finalização da nossa disciplina eu vou dar uma prova, tá bom? Vou dar uma provinha, vou elaborar essa prova e vou mandar essa prova para vocês semana que vem. E aí dou um tempo para vocês fazerem a prova e tal, e aí então a gente finaliza a disciplina, certo? Então é isso. Bora lá, vou projetar o slide e vou começar a falar. Bom, então a gente tem aqui o tópico climatologia, que é um assunto novo, indo para o sentido ontológico da palavra. A gente entende que clima, o que é clima? Clima é um conjunto de fatores e elementos. Para a gente entender o que é clima propriamente dito, a gente precisa, em primeiro lugar, entender qual é o conceito de elementos e qual é o conceito de fatores. Lembrando que elementos e fatores são conceitos que são utilizados, que têm funções, que têm conotações específicas dentro do assunto de climatologia, tá? Isso é muito comum. Então, assim, o que seria um elemento, né? Então, um elemento bom, não vou nem falar de elemento especificamente. Vamos falar de clima. O que seria o clima? O clima, na verdade, é uma característica física, né? Que nós temos no nosso planeta. São características físicas que nós identificamos no nosso planeta. Como assim, professor, características físicas? Está falando de estrutura, de forma? Não. Eu estou falando de características que condicionam o desenvolvimento de espécies, de seres vivos, animais, plantas e seres humanos, tá? A nossa própria existência, ela está condicionada a uma condição climática, tá bom? A existência de muitos animais no tempo geológico estava condicionada a uma questão climática. Então, o que seria clima propriamente dito? A gente já entendeu, quando a gente viu, quando eu expliquei para vocês... gente, peraí, deixa eu ver aqui. Quando eu expliquei para vocês sobre a formação do universo, eu disse que tudo era a Terra era uma imensa bola de fogo, um monte de reações químicas, poeira cósmica, elementos químicos, etc. E ao longo do tempo geológico, isso foi sofrendo alterações, reações, entendeu? Então, com o tempo, foi se formando as esferas. Eu vou ver se eu volto aqui para vocês lembrarem. Aqui. Quer ver? Deixa eu voltar os slides lá atrás, quando eu estava explicando. Aqui, tá? Sobre as eras geológicas. Então, assim, o planeta Terra, ele é vivo, é um planeta vivo, dinâmico, ele está em evolução. Então, ele passou e passa ainda por reações químicas que geraram transformações físicas e biológicas. Então, quando eu digo transformações físicas, se eu imaginar que o planeta Terra era uma imensa bola de fogo e, de repente, ele começou a se resfriar, ele deixa de ser uma bola de fogo e vira, de repente, uma bola rochosa. Chamam bola rochosa, né? Mas não é nada técnico, mas só para você entender que ele vira uma estrutura rochosa. Então, ele teve uma transformação física, tá? E o fato de ele ter resfriado em função de mudança de temperatura, de chuvas, não sei o quê, está condicionado a essas esferas. Hidrosfera, biosfera, litosfera e aqui embaixo atmosfera, tá bom? E por que eu estou relembrando isso aqui para vocês? Porque clima é quando a gente entende esse conjunto.
o conceito de... Peraí, deixa eu provar aqui alguém. O conceito de clima nada mais é do que a gente entender esses acontecimentos nessas esferas. A litosfera é a camada rochosa da Terra. Mas na camada rochosa da Terra acontece o quê? Certo? A hidrosfera é a camada líquida da Terra. Mas qual é a influência da camada líquida da Terra? Qual é a influência da camada gasosa do planeta Terra? Tá? Então, quando a gente aprofunda no entendimento de quais são as influências, né? Quais são as influências dessas esferas para a nossa existência, entendeu? Para a existência de seres, de animais, de plantas, seres vivos, seres humanos, enfim, tudo isso está condicionado a uma questão climática. Tá? Então, o estudo da climatologia nada mais é do que o entendimento desses elementos, né, elementos e fatores, não tem como eu fugir de elementos e fatores, que são condicionados à nossa existência, tá bom? Mas antes de eu falar sobre elementos e fatores, deixa eu dar uma coisa. Antes de eu falar sobre elementos e fatores, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Vocês sabem a diferença entre clima e tempo? São dois conceitos, né? Assim, clima eu acabei de falar, mas assim, existe um conceito mais sintético, mais, né, resumido, sintetizado do conceito em si, e existe o conceito de tempo, né? Então, alguém aqui saberia dizer qual a diferença entre clima e tempo? Deixa eu provar aqui, peraí. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui no bate-papo. Ou não? Não é bate-papo não, era um negócio aqui. Marros que estava entrando, aí eu vi um sinal errado. Então, e aí? Alguém sabe, não? A diferença entre clima e tempo, estou mostrando aí no slide. Bom, eu vou falar logo, se alguém quiser me interromper para poder complementar ou falar, tudo bem. Bom, a gente tem dois conceitos aqui, clima e tempo, né? Vamos falar sobre tempo? Então, assim, é muito comum, principalmente aqui em Valença, né? Para quem está aqui em Valença, mas, assim, isso é qualquer lugar, tá bom? É muito comum a gente acordar numa manhã e tá um solzão, né? Tá aquele solzão, ela promete, hoje vai dar praia e tal, não sei o que, você planeja. E aí passou uma hora, sei lá, passou um tempo, uma hora e 2 horas, meia hora, o que for. De repente virou tudo. Chegou uma nuvem, escureceu, o pau quebrou na chuva, entendeu? Aí existe até uma expressão, né, uma expressão popular que eu falo assim, o tempo virou, né? Então, quando a gente tem essas mudanças, né, climáticas, vamos entender assim, né? Quando a gente tem essas mudanças atmosféricas, né, que de repente está um solzão ou está uma chuvona e de repente saiu aquele solzão do nada, assim, você nem esperava. A gente fala que a gente nunca fala, mudou o clima. E o clima mudou. Por que a gente não fala que o clima mudou? A gente até fala, a gente até pode usar a expressão o clima mudou quando vamos supor que a gente está sei lá, um lugar que tende a ser bastante quente e de repente um dia está frio. Mas, gente, quando eu falo frio, é frio, tá? Não eu vou falar o povo de Valença, mas não no sentido, não sinta isso como ofensa, tá bom? Por quê? Primeiro, porque eu não sou valenciano, e segundo, que eu estou em Valença há 3 anos, e segundo, que quando eu mudei para Valença, antes de morar em Valença, eu morava no oeste da Bahia, numa cidade chamada Barreiras. Pensa numa cidade que é o inferno de quente. Uma cidade com uma área de transição entre Cerrado e Caatinga. O índice pluviométrico, o índice de chuva na cidade é baixíssimo. Entrou para o polígono das secas em 2017, 2018.
entrou para o polígono das secas. Então, assim, é uma cidade muito, 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 muito quente. Uma cidade que eu estou falando, assim, de 38 graus, 37 graus, 36 graus à noite, tá? Então, assim, é bizarro, é absurdo. E aí eu mudei para Valência, e Valência chovia muito. E lá em Barreiras, chovia, assim, final do ano só, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando dava muita sorte, chovia um pouquinho em março. Mas isso não quer dizer que chovia todo dia, tá? Era uma chuva ou outra. Então, assim, a gente passa lá, o pessoal passa lá 8, 9 meses sem chuva. Né? Então, é bem seco mesmo. E aí eu vim para Valência, chuva todo dia, chuva todo dia, chuva todo dia, quando eu cheguei, né? E eu sentia frio, né? Então, assim, não estava acostumado com isso. A gente já estava há 10 anos, 11 anos morando, passando calor. E aí chegou aqui chuva, chuva, chuva. E, claro, se está chuva, está nublado, então está menos radiação solar e aí mais frio, né? Eu sentia frio. Eu colocava até moletom, gente. E eu não sou uma pessoa de sentir frio, né? Tem uma capa aqui que me protege do frio, mas sentia frio. E eu lembro que eu ia dar aula, assim, ia para o IF lá dar aula, e eu sentia um friozinho assim em casa, né? Porque eu morava em apartamento e ventava bastante, não sei o quê. Então, em casa eu sentia um friozinho mesmo. E também a casa da gente é mais fresca, né? Mas quando eu ia trabalhar, ia lá pro IF, você já tava com calor. E eu chegava já suando na sala, e quando eu chegava suando na sala, eu entrava na sala de aula, o povo de moletom com capuz. Se tivesse luva, eu acho que a galera botava luva. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não me deixa nervoso, não me mata, não. Pode começar a tirar essas blusas, é claro, na resenha, né? E, enfim, o que eu quero dizer é, quando a gente fala de clima, mudou o clima, a gente considera a mudança de clima quando é uma coisa, assim, bastante significativa. Tipo assim, vamos falar em números? Eu estou num dia, tá uma temperatura de 32, 33 graus, que é bastante quente, e, de repente, no mesmo dia ou no outro dia, a gente foi para 21 graus. Então, a gente tem uma oscilação térmica, né? A gente não é nem oscilação térmica, o conceito o correto. A gente tem uma amplitude térmica, que é uma diferença entre maior temperatura e menor temperatura, muito grande. Então, isso a gente poderia falar assim, porra, o clima mudou. Mas, no geral, a gente fala do tempo. Então, como eu estou falando aqui mudança de questão conceitual de tempo e clima, só para vocês entenderem que o conceito de tempo ele está relacionado a uma coisa mais instável do cotidiano, entendeu? A instabilidade está relacionado a uma instabilidade cotidiana, tá? Então, o conceito de tempo está relacionado a uma instabilidade cotidiana. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu assisti o jornal, estava assistindo o jornal, ou então eu pesquisei na internet, a previsão do tempo. A gente não vê a previsão do clima. Por que a gente não vê a previsão do clima? Porque o clima ele é predefinido pelas estações do ano. Eu já sei qual é o clima. Eu já sei que no verão é quente, que no inverno é frio, entendeu? Isso é característica climática. Mas o tempo não. O tempo ele é instável, ele é mutável. Então, quando eu procuro a informação do tempo, de clima, né? Eu vejo a previsão do tempo. Então, pode ser que na previsão do tempo esteja dizendo que amanhã em Valência vai chover de manhã e de repente amanhece um solzão, né? Então quer dizer o quê? A instabilidade, para eu entender essa instabilidade, eu vou entender a partir do conhecimento dos elementos e dos fatores do clima, tá? Mas isso aí é o próximo passo. E o conceito de clima é uma coisa mais fixa, tá? Enquanto um é instável, o outro é mais marcado, ele é condicionado, ele é pré-definido, entendeu? Então, assim, o clima pode mudar? Pode. Então, não só pode, como muda, né? Mas, assim, a noção de alteração de clima, de mudança de clima, a gente tem ao longo dos anos, ao longo de décadas, ao longo de séculos, ao longo de milênios, entendeu? Então, assim, só para... eu vou dar alguns exemplos, né? Primeiro exemplo que eu quero... Não, eu já esqueci o segundo, mas não vou falar isso. Eu comecei a assistir agora... Todo mundo fala dessa série,
Game of Thrones. Não sei se vocês já assistiram, enfim. E eu inventei de querer assistir esse treco agora, né? Aí tem 8, 9 temporadas encacetadas. Enfim, e aí o que eu quero dizer é que eu estou na segunda temporada. E na primeira temporada eu ouvi muito o pessoal. É uma série que passa num tempo medieval, né? E na série fala muito sobre a chegada do inverno, né? Então, que o inverno é bem mítico também o negócio, místico e mítico, né? A série, mas assim, eles tratam o inverno como uma coisa assim negativa, sombria, tal, enfim. Sombria, e claro que eu estou assistindo a série, estou envolvido na trama, enfim, na ficção, na fantasia, mas ao mesmo tempo que eu fico vendo, ouvindo os personagens falando do inverno, eu fico também raciocinando dentro de uma perspectiva climatológica. Então eu fico assim, ó, talvez no período medieval, né, a gente está falando de muito tempo atrás, né, talvez lá na era medieval, a mudança do clima, ela era uma mudança mais lenta, né? Eu, inclusive, cheguei a pensar que o fato que tem algumas cenas que os personagens falam que o inverno dura... Tem inverno que dura 10 anos, 15 anos, entendeu? Então, assim, quando eles estão dizendo inverno 15 anos, é tipo assim, congela tudo e quase não tem sol, tá? E a gente tem regiões assim, hoje, né, 2021, período cenozoico, pleistocênico, a gente tem regiões que passam basicamente 6 meses sem sol, sem a luz do sol, entendeu? Quais são essas regiões? São as regiões do extremo polo, né? Então, assim, tem lá até o fenômeno do sol da meia-noite, né? Então, também passa 6 meses sem escurecer, né? Ou então 6 meses completamente escuro, né? E aí, isso está relacionado à inclinação da Terra, ao eixo de inclinação terrestre e também à velocidade do movimento de translação da Terra, né? Para quem não sabe, eu não sei o número exato, mas o planeta Terra ele gira em torno do Sol e ele gira em torno dele mesmo. E o movimento peraí, pesquisando aqui. O movimento de rotação da Terra é em torno de 1.500 e poucos quilômetros, tá? Deixa eu pesquisar aqui. A 1.675 quilômetros. Bom, por hora, né? Que equivale a 400... Tá. Então, olha só, a Terra ela está se movimentando a 1.675 quilômetros por hora. Então, assim, professor, a Terra está se movimentando nessa velocidade, mas é uma velocidade absurdamente grande, né? E como é que a gente não sente essa velocidade? Quer dizer que agora o planeta Terra está girando, né? O seu movimento de rotação ele está girando em 1.675 km por hora. Como é que a gente não sente isso? A gente sente tontura. A gente não sente isso em função da gravidade, mas o planeta Terra está movimentando. E aí eu até raciocinei que, de repente, no período medieval, onde os invernos eles eram mais longos, a velocidade do movimento de rotação da Terra era inferior. Por isso demorava mais, entendeu? E faz todo sentido isso, tá? Faz todo sentido, até porque quando a série passa no período medieval que existiam dragões, né? E a gente sabe que, geologicamente falando, os dragões eles foram extintos em função da queda de um meteoro no planeta Terra, que devastou com tudo, entendeu? E a queda desse meteoro também causou uma alteração na inclinação do eixo terrestre, tá? E em função de alteração do eixo terrestre, também tivemos mudança climática. Olha que louco, né? Você fala assim, pessoas, não, você está tirando isso, você está viajando, né? Não, tudo que eu estou falando é ciência, gente. Tudo tem uma explicação matemática para isso. Bom, vamos lá. Eu estou dando esse exemplo porque o clima, né? O conceito de clima, então, é uma coisa que muda, demora para mudar. Na minha época, quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina chamada climatologia.
E eu lembro que a gente estudava as coisas para provas, né? E eu sempre dou esse exemplo. Que eu lembro que eu fui na biblioteca fazer um trabalho de climatologia e eu li lá uma informação, li da época que, assim, já existia internet, mas não era acessível, entendeu? Então, ela era biblioteca mesmo, livre biblioteca. E eu li lá que, assim, eu lembro até o nome do autor, Antônio Cristofoletti, que é uma referência na climatologia no Brasil. E ele falava num livro que o clima dava a distinção entre conceito de clima e tempo, e ele basicamente resumia que o tempo muda e o clima não muda. O tempo é mutável e o clima é imutável. Aí depois ele justificava que o clima era imutável porque demorava para mudar o clima, certo? As características do clima, ela demorava assim 300 anos para você perceber. Como é que eu percebo que o clima muda? A gente tem as estações do ano, não tem? E as estações do ano, elas não têm características específicas, a depender da localização? Tem. Então, assim, se de repente existe uma estação que é uma estação fria, e aí a gente chega nessa estação fria no mês X, tá? Julho, junho, julho, aqui no hemisfério sul, e de repente em julho, que era para ser o período mais frio, faz muito calor, eu começo a tentar entender, eu vou buscar entender o porquê que teve essa alteração climática. Se não existir uma justificativa plausível, eu vou chamar isso de fenômeno. Mas se eu perceber que ao longo dos anos, durante 1, 2, 3, 5, 10 anos, a característica de um período que era frio e agora é quente continua se repetindo e se intensificando, eu já vou, então, partir de um ponto que já está ocorrendo uma mudança climática, tá bom? Só que aí, antigamente, se falava, antigamente estou falando coisa de 15 anos, tá? A literatura falava que o clima mudava em torno de 200 anos, 300, 100, 200, 300 anos, entendeu? Só assim a gente podia definir uma mudança climática. A literatura hoje, ela fala que o clima muda, mas, assim, o período de análise, né, de percepção de uma mudança climática, a gente consegue perceber em 20 anos, 30 anos, entendeu? Se numa sucessão de efeitos atmosféricos eu percebo que que existe uma alteração da característica de um padrão, eu posso começar, então, a interpretar uma mudança climática. Enquanto o tempo, não. O tempo é coisa de minutos, tá? Então, basicamente, é isso. Aí, eu vou abordar também, nessa aula, os elementos e fatores do clima, que eu tanto falei, e os tipos de clima. Bora lá. Então, quais são as diferenças entre o que são os elementos e o que são os fatores, né, do clima? Gente, eu falei para vocês, vou repetir, vocês não ouviram falar isso mais não sei quantas vezes. Vou colocar, inclusive, aqui no bate-papo. Tem essa sigla, PUT, que quer dizer pressão atmosférica, umidade e temperatura. Pronto, PUT. Pressão atmosférica, umidade e temperatura, tá? Isso aqui eu vou falar toda hora, né? Isso aqui eu já comecei a falar na formação das rochas e eu vou continuar falando aqui sobre clima. Por quê? Porque isso é essencial para os processos, entendeu? Para as mudanças. Que são elementos do clima? Elementos do clima, basicamente, é a pressão, umidade e temperatura. Ó, elementos do clima, só para que vocês entendam, tipo assim, para existir clima, precisa de uma base, certo? Precisa de uma estrutura, tá? Vamos dizer assim, por exemplo, eu vou construir uma casa, gente. Eu vou construir uma casa. O que eu preciso? Obviamente, além do terreno e dos materiais. Eu preciso ter uma noção de como fazer isso, não é? Eu chego lá no terreno, tiro o mato e começo a botar o tijolo em cima e vou construir na casa? Não, né? Pelo amor de Deus. Eu preciso fazer o alicerce, a base, a estrutura, a fundição, para que a casa não afunde, para que a casa não desmorone, enfim.
Então, para que a construção exista, é preciso um embasamento, uma estrutura. É preciso, sem aquilo não vai existir. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque para eu falar de clima, precisa dos elementos. Sem os elementos, não existe o clima. Tá? E quais são os elementos? Pressão, umidade e temperatura. Pressão, umidade e temperatura. Ó, tá aqui, ó. Temperatura, pressão atmosférica, umidade, nebulosidade e pluviosidade. Umidade, nebulosidade e pluviosidade, basicamente entram no mesmo grupo, tá? Basicamente entram no mesmo grupo. Por quê? O que é umidade? Vapor d'água. O que é nebulosidade? Nuvem. O que é nuvem, gente? Vapor d'água. O que é pluviosidade? Chuva. Pluviosidade é chuva. De onde vem a chuva? Da nuvem. O que é nuvem? Umidade. Tá vendo? Então, este esquema que está aqui é um esquema que ele subdivide tudo certinho, sabe? Para poder considerar todos os conceitos. Mas eu tenho pressão atmosférica, eu tenho temperatura e tenho umidade. Entendeu? Então, elementos do clima, basicamente, é pressão, umidade e temperatura. Com a interferência, né? A pressão, a umidade e a temperatura sofrem interferência de fatores, certo? Interferência de fatores. Então, a interferência de fatores vai fazer com que os elementos sofram uma mudança de comportamento. Logo, nós teremos climas diferentes, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo aqui. Então, assim, meio-dia, sol a pino, certo? O sol está bem em cima da nossa cabeça. Aquele calor de rachar, certo? Tá tão quente que não tem nem nuvem no céu. Beleza? Beleza. Gente, se eu, meio-dia, sair da minha casa e no meio do asfalto e pegar um negócio, um termômetro. Eu pego um termômetro e meço a temperatura ali de meio-dia lá no meio do asfalto, solzão comendo no centro. Aí tem uma outra pessoa, certo? Que eu conheço, que está lá no Taquari, debaixo lá daqueles pinheiros, de frente para o mar. E ele vai também com o termômetro medir a temperatura. Gente, a temperatura vai ser a mesma? Não vai. Não tem como ser a mesma temperatura. As falar, professor, mas não vai ser a mesma temperatura porque o local é diferente. Gente, não precisa falar de local diferente, não. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu estou na rua e aí eu tenho uma outra pessoa que está na mesma rua, só que está debaixo de uma árvore. Não, numa rua bem arborizada. Entendeu? Vai ser a mesma temperatura? Não vai, gente. Não vai. Sem considerar que, se eu dar um exemplo de eu pegar qualquer rua de Valença e qualquer lugar lá no Guaibim, ainda é muito próximo para a gente falar assim que teve uma mudança do clima, certo? A gente nem considera isso como uma interferência de climas diferentes. É a mesma coisa, é o mesmo clima, ainda continua sendo tropical, entendeu? A gente está num clima tropical aqui. Então, assim, é o mesmo clima, mas com características diferentes no mesmo horário. Por que vai ser diferente? Porque a gente tem fatores que vão interferir nos elementos. Existe pressão atmosférica aqui onde eu estou, no meio da rua, existe umidade e existe temperatura, no caso, radiação solar, tá? E lá no Guaibim existe radiação solar, existe umidade e existe também pressão atmosférica, só que em proporções completamente diferentes. Ou seja, o que diferencia a rua da minha casa do ambiente lá do Taquari, no Guaibim? O que vai diferenciar? O fator, entendeu? O fator. Então, por exemplo, se eu considerar que lá o Guaibim, por ser se a gente está na praia, a gente está muito próximo do mar. Então, eu vou dizer que a maritimidade, certo? Não é bem simples assim, tá? Só estou dando um exemplo qualquer. Que a maritimidade, ela é um dos fatores que está influenciando os elementos, tá? E a urbanização
aqui na rua da minha casa, é um outro fator que está influenciando o elemento. Então, como nós temos vários fatores que influenciam esses elementos, nós temos climas diferentes. Se a gente não entendesse o que são os elementos e o que são os fatores, né, se eles não existissem, então, muito provavelmente, pela lógica, o planeta Terra deveria ter um único tipo de clima. Ou é quente ou é frio. Entendeu? E o planeta Terra, ele não tem um único tipo de clima. Nós temos um monte de climas. Clima tropical, clima equatorial, clima polar, clima temperado, enfim. E aí eles são ainda subdivididos, entendeu? Clima equatorial, oceânico, clima equatorial continental, clima tropical de altitude, clima tropical úmido, clima tropical seco, e vai um monte, tá bom? Então, a gente tem uma diversidade climática bastante grande e a gente entende que essa diversidade climática, ela só existe em função dos fatores que estão alterando os elementos, tá? Eu vou começar a explicar aqui para vocês primeiro o que são os elementos. Então, temperatura todo mundo sabe, né? Nós temos dois tipos de temperatura, calor e frio. Ou é quente ou é frio, tá? Então, é assim que funciona. A temperatura ela é medida pela capacidade de reflectância, na verdade, não é bem reflectância, ela é medida pela capacidade de absorção de radiação solar. De dia, a gente tem radiação solar, o Sol está mandando os primeiros raios para a superfície terrestre. A superfície terrestre ela não é igual. Por que ela não é igual? Porque ela pode ser de vegetação, pode ser de mata, ela pode ser de asfalto, ela pode ser de construções de concreto, ela pode ser líquida, pode ser um rio, pode ser um lago. Então, cada tipo de ambiente, cada tipo de superfície vai absorver essa radiação solar em proporções diferentes, tá? Vai absorver em proporções diferentes. Então, uns vão absorver mais, outros vão absorver menos. Enfim, o que eu quero que vocês entendam é que temperatura vai ser, então, mais quente ou menos quente, tá? Calor ou frio. Umidade, o que é umidade? Umidade é vapor d'água, tá? A gente analisa, a gente define o conceito de umidade por maior ou menor concentração de vapor d'água na atmosfera, tá? Maior ou menor concentração de vapor d'água na atmosfera. Só na atmosfera? Não, na litosfera também. Porque, né, próximo de um rio, afastado de um rio, próximo do mar, afastado do mar, tá? Então, nesse sentido. E pressão atmosférica. A pressão atmosférica, eu vou aparecer na tela para poder explicar aqui para vocês. Eu acho que não vai dar nem para chegar na metade desse... Cadê o negócio, gente? Onde está aqui? Você está gravando? Não. Como é que eu saio daqui? Caramba. Ah, tá aqui. Se liga que eu vou explicar aqui. Deixa eu pegar um treco. Papel. Opa. Ó. Eu tô com o ventilador ligado ali. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero explicar. Mas quero que dê. Eu vou explicar para vocês agora o que é pressão atmosférica, tá? Alguém sabe o que é pressão atmosférica? Gostaria de falar? Muito bem. Então, olha só. Se liga. Pressão atmosférica é a oscilação de temperatura na atmosfera, tá? Essa oscilação de temperatura na atmosfera, ela ocorre em função de maior ou menor pressão. Por isso que a gente fala pressão da atmosfera, tá? Mas só para vocês entenderem assim, beabá, a pressão é o quê? A alteração de calor, entendeu? A pressão atmosférica ela está relacionada à altitude, tá? Então, assim, mais alto, menor pressão. Mais baixo, maior pressão. Beleza?
mais alto, mais frio, mais baixo, mais quente. Vocês vão começar a entender a lógica. E atmosférico, porque é na atmosfera. O que é atmosfera? A atmosfera é o ar, gente. Isso aqui a gente está numa camada atmosférica, tá? Nós sobrevivemos em uma camada atmosférica chamada estratosfera. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Sol. Aqui tem uma superfície terrestre, tá bom? Aqui está o Sol, ó. O Sol. O Sol nasceu, ó, tá escuro, tá? O Sol nasceu, trouxe luminosidade, radiação solar. Esses raios estão batendo aqui na superfície, certo? Essa superfície, ela é como? Ela é rocha, ela é solo exposto, ela tem vegetação, é uma cidade, ela é toda construída, concreto, asfalto, como ela é? Então, não é, na verdade, ela é uma superfície líquida, é o mar, é um rio muito grande. Então, assim, existem vários tipos de superfícies, tá? E eu já disse, estou repetindo, cada uma dessas superfícies vai absorver essa radiação solar em proporções diferentes. Onde é que eu quero chegar? As superfícies, elas, além de absorverem o calor, elas refletem o calor. Então, meu Deus, eu queria um negócio assim, mas não tem. Tá chegando aqui ao raio solar. Uma parte desse raio solar é absorvido por essa superfície. Ela retém, ela segura o calor. Só que uma parte, além dela reter, ó, reflete, tá? Já ouviram aquela não é história, na verdade. Já viram aquele negócio assim, quando a gente sai de casa de roupa preta e aí tá calor? E assim, é bem coisa de mãe, né? A minha mãe falava isso quando eu sempre gostei de usar preto. E minha mãe falava assim: Meu Deus do céu, você só usa preto num calor desse, vai sair de preto num calor. E eu achava ela louca, né? Falei assim: Nossa, tá viajando, né? O que tem a ver eu usar preto no calor? Não tem nada a ver. Tá quente e vai continuar quente. E ledo engano. Minha mãe já com noções de climatologia muito melhores do que a minha e eu viajando, achando que era, né? Que era só para ela, uma vontade aqui dela que eu usasse outro tipo de cor de camiseta. E faz todo sentido no mundo. As superfícies mais escuras, elas tendem a absorver mais calor, tá? E aí eu não estou falando vamos parar, não estou falando de superfície propriamente dita, mas eu estou falando de uma roupa. Uma roupa preta, ela absorve mais calor, justamente porque a cor escura, ela não reflete tanto. Outro exemplo. Quem nunca pegou um caderno, estou abrindo um caderno assim, ó, e estou no sol. Quem nunca abriu um caderno no sol, ó, e aí quando você abre o caderno, você faz assim, ó. Por quê? O que está acontecendo? A folha do caderno é branca. Você abriu o caderno no sol. O que aconteceu? Imediatamente recebeu a radiação e refletiu. Entendeu? Então, as superfícies claras, esbranquiçadas, ou claras, em geral, elas refletem radiação solar, tá? Então, por isso que se usar uma camiseta branca, você vai sentir mais calor do que se você estivesse usando uma camiseta preta, tá? Professor, faz sentido, por exemplo, se eu falar que um carro preto gasta mais combustível do que um carro branco? Faz sentido, porque um carro branco, como ele, por ser branco, ele tem uma reflectância maior, logo no seu interior fica quente, mas não tão quente, e um carro escuro tem uma reflectância menor, porque ele absorve calor, e no seu interior fica muito mais quente. Obviamente, se está muito mais quente, você consome mais combustível em função de você usar um ventilador ou um ar-condicionado. Tá? Então, essa é a lógica. Tá, estou falando isso para quê? Porque eu estou explicando o que é pressão atmosférica, pô. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que a radiação solar está chegando aqui e está aquecendo a superfície. Essa superfície, quando ela fica quente, o ar fica quente aqui, quando ela aquece, ela começa a liberar o vaporzinho. Tá? Quem nunca andou, tá andando de carro, de bicicleta lá, pela rua, e de repente tem uma rua que é assim, ó,
uma subida, alguma coisa assim. E quando você olha no horizonte, você está longe, né? Não está na subida, tá lá na subida, quando você olha no horizonte, assim, você vê a fumacinha saindo, parece estar derretendo no asfalto. Quem nunca viu isso, né? E, de fato, aquilo lá é vapor. Então, quando a superfície ela aqueceu por completo, ela começa a liberar o vapor. E, obviamente, se ela está liberando vapor quente, né? Fica mais quente, né? O ar quente, ele é leve. Ele é mais leve do que o ar frio. O ar frio, ele é denso, pesado, tá? Aí o exemplo que eu vou dar é sempre o mesmo exemplo, que é mais fácil de entender, é um balão. Quem aqui já viu balão? Né? Que balão, professor? Balão aquele que o povo voa, falar, vai para o céu, fica lá dentro daquela cesta? Pode ser esse. Pode ser balão de São João. Como é que faz para fazer o balão de São João? Não solta em balão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas entendo que existe uma questão cultural, enfim, e provavelmente vocês já devem ter visto alguém soltando um balão. Se já viu como é que solta o balão, como é que faz? Você vai lá, compra o balão, ele vem no papel lá, folha de seda, o que for. E faz o quê? Tem alguma uma dinâmica, alguma coisa especial? Não, você taca fogo. Você taca fogo, tem uma abertura, você vai lá, taca fogo num pavio, um pavio não, qualquer coisa que tem lá dentro, não sei, nunca soltei, mas nunca nem vi também soltando. Só vejo, né? Eu só sei que é assim, porque é questão física, tá? E taca fogo. Quando você taca fogo, ele infla, tá? Ele tá um papel. Quando você começou a aquecer ali, ele começa a inflar. Aí vai ficar no formato dele, né? Ele inflou. E por que ele inflou? O que tem ali dentro? Ar. Eita, peraí, gente. Deixa eu botar para carregar o bicho aqui. Ele inflou. E eu não estava me enxergando direito, vou botar uma luz aqui, mas vou ter que tirar. E o ar quente que está ali dentro, por ser mais leve, ele sobe, tá? Igual balão, assim, que vai de passeio. Como é que faz para o povo voar? Tá lá, entrou na cesta, tá lá a lona caída no chão. Como é que faz para aquecer, para voar? Aquece. Tem um negócio lá, um maçaricão lá, não sei o nome. Um negócio de fogo lá, e o cara fica mandando fogo lá, o cara. E aí vai aquecendo aquela lona lá dentro, e quando vai aquecendo o ar quente por ser mais leve, ele infla. Aí sobe. O balão subiu. Como é que faz para descer o balão? Para de aquecer. Quando você para de aquecer, o que acontece? Vai entrar ar frio lá dentro, o ar frio, por ser mais pesado, vai pesar e ele vai começar a descer. Claro, você não pode só parar de aquecer. Então, você vai aquecendo e ele vai descendo, para não descer de vez. O cara vai dando uma aquecida e vai controlando a velocidade da descida. Entendeu? Controla a velocidade da subida, controla a velocidade da descida. Se aquecer demais, vai ficar muito leve, vai subir muito rápido. Entendeu? Então, tem toda uma lógica. Tá, o que tem a ver balão com pressão atmosférica? É isso, pressão atmosférica é exatamente isso. Ar quente, radiação, chegou na superfície, aqueceu a superfície começou a liberar calor. A gente acordou 5 horas da manhã, vai para a rua, como é que tá? Tá quente? O asfalto tá quente? Não, tá até frio, tá até gelado. Entendeu? Por quê? Porque não tem radiação ainda suficiente aquecendo ali aquela superfície, tá? Então, na hora que começar a chegar a radiação solar e começar a aquecer, vai mudar a temperatura ali. Então, aquele ar frio que está aqui de dia, né, antes do sol nascer, ele está aqui embaixo porque ele é pesado. Mas na hora que aquece, ele fica mais leve e sobe. Ó, aí o ar quente sobe. O que tem aqui em cima? Ar, tudo tem ar, atmosfera, né? O ar daqui de cima, ele é frio. Aí o ar quente, quando sobe, ele empurra o ar frio. O ar frio desce. Quando o ar frio desce, aqui embaixo não está quente, então ele desce e ganha calor. Quando ele ganha calor, ele fica leve e sobe, e empurra o ar frio. Aí o ar frio, aí ó, a gente tem isso, ó. Esse ar quente que está subindo, ele vai resfriar, ele vai perder calor lá em cima, entendeu? Ele perde calor porque onde está a concentração de calor é aqui na superfície. Então, ó, ele vai, perde calor, fica frio. Só que até que ele foi perdendo calor, ele empurrou o frio que desceu, que ganhou calor. Então, vai isso, ó, essa dinâmica, tá?
O que eu quero que vocês entendam é, eu tenho isso aqui, ó. Este exemplo. É porque eu estou com o ventilador ligado, deixa eu apontar aqui. Para não pegar vento nele. Aí, eu peguei essa aqui é uma sacolinha, tá? Porque eu quero mostrar ela paradinha aqui, ó. A desgraçada não vai parar. Aí eu tenho isso aqui, é a superfície aquecendo, ó, o ar quente sobe, desce, o ar frio. Aquece, sobe, desce o ar frio. Agora você imagina, ó, esse sobe e desce promove o quê, gente? O que está promovendo isso aqui? Pelo amor de Deus, alguém fala para eu não achar que tem 5 alunos mortos na sala? O que é isso? Vou ficar aqui até 9h30 fazendo isso. O que é isso, gente? Esse movimento sobe e desce promove o quê? Pelo amor de Deus, alguém fala vento? Vento. Isso, muito bem, vento. Parabéns. Pressão atmosférica é o quê, porra? Vento. É vento. Tá? Professor, por que não fala vento? Porque a gente está estudando um termo técnico de climatologia, pressão atmosférica. Entendeu? Quem conhece aí, quem pilota avião, as coisas aí, as paradas, barco, essas coisas, tem que ter noção de pressão atmosférica. Enfim, então, pressão atmosférica nada mais é do que oscilação de temperatura no ar, tá? Oscilação de temperatura no ar, aquece, fica leve, sobe, empurra o frio que desce, isso aqui promove vento. Ventos. No planeta Terra, o clima é um só? Tudo quanto é lugar? Não. A Terra não é uma esfera, a Terra tem zonas climáticas. Nos polos não é mais frio. Por que os polos do planeta Terra, por que os polos é mais frio? As regiões polares são congeladas. Porque a Terra, como ela é inclinada, ó, ela tem uma inclinaçãozinha. Quando o raio solar chega aqui na Terra, não atinge direto, ele atinge o centro dela. Deixa eu passar um trem aqui. Eu tava tomando um cafezinho agora há pouco. Aí eu vou catar isso aqui, tá? Aula de Geografia Física em casa. Apresento a vocês Planeta Terra. Ninho. Então, olha só. A Terra é uma esfera, tá? Só que eu não vou deixar assim porque eu quero inclinar. Aqui não vai ter como inclinar. Vou deixar assim, tá? Esfera inclinada. A radiação solar chega... A radiação, quando ela chega assim, ó. Entendeu? Então, essa parte aqui, o centro do planeta, ó, deixa eu fazer aqui. Essa parte aqui, ó, basicamente o centro, meio da Terra, é onde recebe mais radiação solar. Tá? Por isso é mais quente. Onde é o meio da Terra? Na linha do Equador? Nas linhas imaginárias? Como é a característica do clima equatorial? Quente e úmido. Quente e super úmido, tá? É uma outra categoria de umidade, super umidade. Quente e super úmido, muito quente mesmo, tá? E não tem um período que não é muito quente? Não, sempre quente. E no inverno? Rapaz, o inverno, como ali é um ponto que sempre recebe muita radiação solar, o inverno pode até ser que tenha uma alteração climática lá, na região equatorial, mas ainda vai ser quente. Tanto é que tem um fenômeno chamado friagem que atinge a região norte do país. Aqui do Brasil, por exemplo, que é a faixa equatorial, tá? O que é a friagem? É um pouco de umidade que chega, entendeu? Um pouco de umidade, não. Uma baixa de temperatura que causa um choque térmico, uma corrente de ar fria sai da massa polar atlântica, lá do sul, vamos dizer assim, do sul do Brasil, não é do Brasil, é do Polo Sul, né? E ela chega até lá no Amazonas, né? Na Amazônia. Então, o que acontece? É um choque térmico. Lá, como é muito quente, de repente chega uma massa de ar frio que promove uma neblinazinha. E a gente chama isso de friagem, tá? Porque é muito úmido. Então, é isso que acontece, tá? E como lá nos polos, aqui chega mais rápido, ó, tá vendo? Não chega aqui em cima e aqui embaixo não chega, chega. Mas
incidência, vou sair aqui, ó. A incidência de radiação solar nos polos, aqui, ela incide obliquamente, ó. O que é oblíquo? Reto. Tá no centro, tá? Em cima, ela incide de forma perpendicular. Então, até chegar a radiação solar aqui no Polo Norte ou no Polo Sul, demora mais. Então, como essa radiação demora mais para chegar nos polos, ela já perdeu calor. Então, a radiação nos polos, ela chega, mas ela não chega com calor intenso. Então, é por isso que essas porções, elas congelaram. Chega calor, chega luminosidade, mas não chega calor intenso. Entendeu? Então, congelaram, tá? Tá, tô falando isso tudo porque... Boa pergunta. Eu estava falando de alguma coisa e eu inventei de falar disso. Como no planeta Terra nós não temos... nós temos características diferentes. Tá falando de vento, pô. Então, assim, como a gente tem características diferentes, pontos que são mais quentes, pontos que são mais frios, a oscilação de calor, né, de pressão atmosférica é também diferente. Tanto é que, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem uma tabela, tem um esquema, eu vou ver se eu não sei se eu tenho aqui no slide, mas eu mostro para vocês na sequência, que são as correntes de ventos. Aí, não sei se vocês já ouviram falar ventos alísios, ventos de monções, ventos contralísios, né? Esses ventos que eu estou falando para vocês são os ventos mais comuns que caem no exercício. Para quem vai fazer Enem, essa aula de hoje já essa disciplina já é essencial para a prova de geografia, entendeu? Então, nós temos ventos com velocidade diferente, até os furacões, gente. Furacão tem tudo quanto é lugar? A gente tem um alinhamento dos furacões, certo? Onde é que ocorrem os furacões? Basicamente, eles se formam nas faixas tropicais, tá? E os desertos? Também faixa tropical. Aí depois, mais para frente, a gente possa até explicar isso melhor para vocês. Então, eu estou falando para vocês o que é pressão atmosférica. Vamos começar a falar dos fatores? Então, já sabe o que é pressão, né? Já sabe o que é umidade, já sabe o que é temperatura e agora já sabe que pressão atmosférica é vento. E como a gente tem um planeta que não é uniforme, nós temos velocidades de ventos diferentes, independente do ponto. Se tem uma região que é muito quente, né, o ano todo, ela vai ter uma oscilação de pressão atmosférica um pouco menor, ou seja, os ventos são mais fracos. Mas se eu estou numa região que tem uma oscilação, uma mudança de temperatura de calor e frio mais intensa, os ventos são mais fortes. Quem aqui já assistiu, eu fico viajando nas coisas, quem aqui já assistiu um filme chamado Capitão Phillips? Capitão Phillips? Eu já vi. Tem um Capitão Phillips e também tem um outro filme que é com o... Ai, caramba. O Sylvester Stallone. Só que eu não lembro o nome desse filme agora. É um filme que é com o Sylvester Stallone e ele é especialista em fugir de prisões de segurança máxima. E aí jogam ele numa prisão de segurança máxima que é, tipo, teoricamente impossível de saber onde fica, de fugir, né? E a prisão é um navio. E aí ele consegue lá, faz um monte de panacea lá e ele consegue descobrir que ele está no navio. E aí quando ele sai assim com o vés e descobre que ele está no meio do mar, ele já tem uma noção de localização geográfica dele. Sabe por quê? Porque ele percebeu que não tinha muita onda, era parado. E ele percebe também, já que ele está no navio, qual é a lógica? É balançar, não é? E quase não balança o navio. Tanto é que ninguém sabe que é um navio, né? Acho que é uma construção qualquer. Como quase não balança, isso é um indicativo de que o mar é bem calmo. E onde é que o mar é bem calmo? Nas faixas equatoriais. Por que nas faixas equatoriais? Porque é muito quente o ano todo. Então, você tem uma baixa oscilação de pressão atmosférica, logo, menos ondas. Olha que louco, entendeu? O Capitão Phillips é a mesma coisa, né? Há um sequestro de um sequestrado lá por piratas, o navio que ele está, sei lá, navegando, eu ia falar dirigindo,
e ele busca ajuda, não sei o que, ele tenta contato lá, e depois ele não consegue mais ou menos identificar onde ele está, mas ele, por ser uma região de mar calmo, ele chuta que ele está numa faixa equatorial, tá? Então é muito louco, entendeu? Então, assim, cada parte, cada zona climática da Terra, nós temos 5 zonas climáticas, tá? Polar, Polo Norte, Zona Polar Ártica, Zona Polar Antártica, Zona Tropical Norte, Zona Tropical Sul, ou então Zona Tropical Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Zona Equatorial. Entre as zonas polar e zona tropical norte, a gente tem temperada. Entre a zona tropical sul e polar antártica, a gente tem temperada também. Qual a diferença? Professor, como é que fala? Eu sempre tive essa dúvida. É polo Antártica ou Antártida? Os dois, tá? Os dois. Não tem diferença nenhuma de conceito. Por que tem, então, 2 conceitos? Porque são 2 pesquisadores que criaram, cada um criou seu conceito diferente. Um chamou de Antártida, outro chamou de Antártica, entendeu? E como são literaturas antigas, ficou 2 conceitos, tá? Mas não muda nada. Vamos embora agora. Eu ainda tem mais um tempinho. Eu vou começar a falar alguns fatores, tá? Não vou conseguir falar todos, mas eu vou acelerar. É porque não tem como eu explicar esse assunto se eu não entrar nesses detalhes. Eu acho que se eu correr demais, de repente fica uma aula meio merda e aí vocês não vão entender. Mas vamos lá. Peraí. Apertei o negócio errado aqui. Tá todo mundo aí de boa, entendendo? Vocês estão viajando? O pessoal só entrou na aula para falar que está assistindo? Tá fake aí, fake online, como é que é? Bom, eu acho que é fake mesmo, ninguém responde, então bora lá. Primeiro fator climático, latitude. Gente, a gente acabou de ver isso em cartografia. O que é latitude? Latitude é o valor em graus que se percorre da linha do Equador ao norte ou ao sul deste paralelo. Então, olha o que é latitude, ó. Latitude são essas linhas. Gente, aqui é a Terra. Pronto, agora vai ficar mais fácil vocês entenderem. Aqui é o planeta Terra. Existem essas linhas, esses paralelos, tá? Que são círculos concêntricos, estão dando volta no globo todo. E eles são menores, tá vendo? Aqui, ó, se eu pegar nessa ponta, olha o tamanho desse círculo, é bem grande. Quando eu comparar, por exemplo, com este círculo aqui, esse círculo é menor. Por que esse círculo é menor? Porque aqui a Terra é mais larga, aqui a Terra é mais estreita. Simples, tá? Então, como a Terra tem também uma inclinação no seu eixo de 23,5 graus, certo? O que acontece? Olha aqui esse exemplo. Olha o Sol, isso aqui, e eu mostrando aqui com a lata de leite ninho. A gente tem a Terra, uma porção da Terra, e tem o Sol mandando radiação, tá? Então, assim, a incidência do Sol, da radiação solar, nessa faixa aqui, ó, tá vendo? Vai ser mais intensa, porque é mais larga, certo? Porque recebe primeiro, aqui, ó, se eu tivesse uma régua, eu ia traçar aqui uma reta, ó, tá vendo? Ó, então, aqui recebe primeiro a radiação solar, e mais intenso. Aqui, vai demorar mais para chegar essa radiação solar. O caminho, o trajeto, se eu tivesse a régua, eu ia medir aqui, ó, a distância desse ponto para esse ponto. Vamos chutar que tem 10 centímetros. Ó, daqui, não tem 10 centímetros, tá? Estou inventando. Mas, assim, 10 centímetros. 10 centímetros, entendeu? O trajeto aqui, o percurso da radiação solar para chegar na Terra, aqui neste ponto, é 10 centímetros. Aqui tem 17 centímetros, 15 centímetros, tá bom? Ou seja, demora mais, é mais longo o caminho, entendeu? Então, assim, como demora mais e o caminho é mais longo, o trajeto, até o calor, quando ele está chegando aqui, ele não chegou na mesma intensidade. Por isso ficou frio. Entendeu? Então, assim, o fato da planeta Terra ter proporções, ter essa inclinação, tá? E receber
radiação solar em proporções diferentes, nós vamos definir zonas climáticas. Eu acabei de falar para vocês, zona polar, zona temperada norte, zona tropical norte, zona tropical, aqui no meio seria zona equatorial, que não está dizendo, tá? Então, essa faixa aqui seria zona equatorial, zona tropical sul, zona temperada do sul e zona polar, tá? Polo norte e polo ártico e antártico. Que a gente chama isso de zonas térmicas, tá? E o que é isso, gente? O que é isso que eu estou falando? Cada zona dessa tem um valor em graus. Cada zona dessa tem um valor em graus. Então, essa zona aqui, qual é o valor em graus da zona equatorial? 0, porque está no Equador, é 0. Tá? Qual é o valor aqui em graus do Trópico de Câncer? Entendeu? 30 graus, 20 e poucos graus. Especificamente, eu não sei não, mas é quase 30 graus. É 20 e pouquinho, tá? 27 graus, pronto. 27 graus. Aí aqui, 80 graus, próximo do 90. Tá vendo? Então, assim, se eu sei que cada zona dessa, cada limite dessa tem um valor em graus, o que é isso, gente? O que é valor em graus em linhas paralelas? Latitude. Pronto. Tem um conceito, tá? Olha lá no bate-papo. Vou colocar agora. Vamos lá. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Certo? E vice-versa. Só que eu vou colocar, não vou escrever vice-versa, tá? Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Certo? Agora sim, vocês têm que entender o que é latitude. Né? Vocês têm que entender o que é. Vocês têm que saber o que é latitude, em primeiro lugar, vocês já sabem. E vocês também têm que ter noção do que é maior e menor. Gente, é muito simples, maior e menor. Maior é o número, tá? É o valor. 0, por exemplo, eu tenho aqui 0 e aqui eu tenho 90. Qual que é maior, gente? 0 é 90? 90, né? Se eu estou dizendo, então, que quanto maior a latitude, eu estou falando mais próximo do polo. Se eu já sei o porquê que o polo é frio. Porque ele recebe menos radiação solar. Então, eu vou dizer que quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo do solo, mais frio, do polo, mais frio. Por que é mais frio? Porque tem menos incidência de radiação solar, então é mais frio. Quanto menor a latitude, qual é a latitude baixa? 0, próximo do Equador. Não estou dizendo aqui, não acabei de dizer que nessa faixa aqui tudo recebe mais radiação solar? Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Então, a latitude é um fator climático. Eu, sabendo da latitude, olha só, sabendo de qual é a latitude, qual é o valor da latitude, eu já sei dizer se é quente ou se é frio. Tá bom? Outro fator é a altitude, tá? A altitude, eu vou explicar só mais esse aqui, aí a gente finaliza, tá? Outro fator climático é a altitude. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vou ter que interromper o compartilhamento. A altitude, quanto mais alto, mais frio. Um exemplo. Quem aqui já foi para a Serra? Chapada Diamantina ou qualquer área área serrana, tá? Como é que é na Serra à noite? Bem frio. Ah, mas é por causa do inverno. Não, é bem frio mesmo. Qualquer época é frio, tá? Venta muito, é mais frio. Por quê? Você está numa região mais alta. Então, professor, qual é a lógica? Vou dizer. Alguém que já assistiu, para quem curte jogo de futebol, tem um campeonato chamado Copa Comembol. Comembol. É uma Copa que acontece em países andinos, né? Da Cordilheira dos Andes. Então, assim, esses países, essa copinha, esse campeonatinho que rola aí na Cordilheira dos Andes, né? Para quem não sabe, Cordilheira então, é um conjunto de montanhas. E as cordilheiras, eu estou falando de montanhas, então estou falando de elevação de 2, 3, 4 mil metros, tá? Até de 5 mil metros, a depender. Mas, em média, 4 mil metros, 3, 4 mil metros de altitude. Então, é muito alto, né? E não é à toa que no topo das montanhas costuma ter gelo,
tá? Principalmente na época de inverno, que intensifica a quantidade de gelo. Mas se não tiver gelo, de qualquer forma vai ser frio, tá? Vai ser bastante frio. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. O que absorve o calor? Não acabei de falar aqui da superfície terrestre, não acabei de explicar a noção de pressão atmosférica. Chega a radiação solar na superfície, a superfície aquece o calor e depois libera o calor. Tá? Mas o que é a superfície? É o asfalto que absorve o calor? Nós temos elementos químicos nas camadas atmosféricas. Depois eu vou mostrar o último slide é sobre as camadas atmosféricas, tá? A camada que a gente está, a camada atmosférica que a gente vive, ela se chama troposfera, tá? Eu falei estratosfera aquela hora, mas falei errado, é troposfera. A estratosfera é a próxima camada. Então, a gente está na troposfera. Qual é a característica química, né? Quais são os elementos químicos que são predominantes na troposfera? Oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, entendeu? Então, a gente tem muito nitrogênio, a gente tem, sei lá, eu não lembro ao certo, mas assim, mais de 70% de nitrogênio, mais de 20% de oxigênio, entendeu? Gás carbônico a gente tem menos, é uma proporção bem menor, tá? Mas assim, então assim, o que a gente usa, o que é essencial para nossa sobrevivência, gente? Não é oxigênio, a gente não precisa de oxigênio para respirar. Pronto. Então, assim, além o oxigênio ser essencial para a gente respirar e sobreviver, o oxigênio também tem outras funções. Qual seria a outra função do oxigênio? Seria concentrar calor. O oxigênio, ele tem uma capacidade, ele tem uma função, na verdade, função e capacidade de concentração de calor. Então, assim, quando a radiação solar está chegando aqui na superfície, por que a superfície terrestre, a parte mais baixa, é a que concentra mais calor? Porque essa é a parte da troposfera que tem maior concentração de oxigênio. O oxigênio ele fica mais baixo, porque ele é mais denso, tá? Então, assim, como ele fica mais baixo porque ele é mais denso, então quando chega esse calor, o oxigênio ele faz o que? O oxigênio ele captura o calor. E é o oxigênio que dá essa sensação de estar quente. Entendeu? O oxigênio no ar, que capturando essa radiação solar, que dá a sensação térmica de calor. Beleza. Aí, eu estou falando falei lá da Copa Conmebol, dos países andinos, de uma cidade, por exemplo, que está a 3.000 metros de altitude. 3.000 metros de altitude. Entendeu? Então, o que acontece? Conforme aumenta a altitude, diminui a concentração de oxigênio. Quanto mais alto, menor a concentração de oxigênio. Tanto é que, nos países andinos, existe um efeito para quem não vive nessas cidades ou nesses países andinos, para quem não está acostumado, que é uma coisa chamada ar rarefeito. O ar é rarefeito, rarefação, tá? O que é rarefação? Ou o que é ar rarefeito? Baixa concentração de oxigênio. É difícil de respirar. Claro, quem nasceu nesse tipo de ambiente, o organismo se adaptou, tá? Então, a pessoa sobrevive com uma baixa concentração de oxigênio. Mas quem não está acostumado vai ter falta de ar, entendeu? Sente falta de ar. É como se tivesse assim, feito uma trilha de 20 quilômetros, entendeu? E aí você está cansado, tá desse jeito. Então, tanto é quando tem a Copa Conmebol, por exemplo, Brasil, quando vai jogar a Copa Conmebol, a seleção vai pelo menos uma semana, uns 10, 15 dias antes, para poder primeiro ambientar o organismo, porque vai jogar, vai correr, né? Então vai cansar muito mais rápido. Então precisa ir com antecedência para poder tentar uma adaptação e conseguir jogar, tá? Então, é isso. Eu vou falar uma informação. A cada 100 metros de altitude, depende de onde a gente esteja, tá? Do valor que a gente esteja.
Mas a cada 100 metros que eu subo, diminui 0,06 graus. 0,6 graus. Tá? Ou seja, se a cada 100 metros eu tenho uma diminuição de temperatura de 0,6 graus, logo, a cada 1.000 metros eu tenho menos 6 graus. 1.000 metros de altitude, menos 6 graus. Tá? Por quê? Menor concentração de oxigênio, menor retenção de calor, mais frio. Pronto. Então, quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Olha o conceito, olha o bate-papo. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Ok? Por quê? Devido à baixa concentração de oxigênio. Opa. Peraí. Ah, meu pai, o negócio inventou de travar. Devido à baixa concentração de oxigênio que tem calor. Certo? Então, quanto maior a altitude, menor será a temperatura, devido à baixa concentração de oxigênio que retém calor. Tá? E é vice-versa, professor? Então, quanto menor a altitude, vai ser mais quente? É. Tem exceções? Uhum. Tem exceções. Por exemplo, vamos lá. Agora eu vou voltar para o slide. Estou finalizando, viu? Aqui onde eu estava. Altitude influencia na temperatura. À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. A temperatura diminui cerca de 6 graus, a cada 100 metros, que é a gente chama isso de gradiente térmico vertical. A temperatura diminui em altitude porque diminuem os gases. Porque diminuem os gases que têm capacidade para reter radiação terrestre, tais como vapor de água, dióxido de carbono, tá? Além de oxigênio, obviamente. Então, aqui está mostrando uma cidade, né, o esquema de uma cidade, tá vendo? Que tem uma área serrana, tem algumas serras, tá vendo? Aqui, ó, que tem, não sei se todos vocês conseguem visualizar. Aqui eu estou mostrando no mouse uma montanha, tá? Estou fazendo uma audiodescrição de imagem, tá? Então, a audiodescrição da imagem está mostrando que a gente tem uma cidade, numa parte mais baixa, e essa cidade, o relevo dessa cidade vai aumentando a ponto de chegar a virar uma montanha. Então, a gente tem uns picos, tá? No pico dessa montanha tem gelo, tem um desenho que tem gelo, tá bom? E na parte mais baixa da cidade, tem lá umas casas, as indústrias, tem mais vegetação, né? E tem também uma seta, uma setinha com cores diferenciadas. Quanto mais baixo, a cor tende a ser mais quente, tá? Eu digo cor quente, o que a gente define como cores quentes? Vermelho, laranja, amarelo. Aí, na medida que vai ficando amarelo, azul, quer dizer que está perdendo calor, tá? Então, essa seta, ela está mostrando que aqui na parte mais baixa é mais quente e na parte mais elevada é mais frio. Entendeu? Por quê? Porque aconteceu exatamente o que eu acabei de explicar. Foi aumentando a altitude, foi aumentando o relevo, e em função da baixa concentração de oxigênio, de vapor e dióxido de carbono, não consegue reter muito calor, por isso é mais frio. Outro exemplo que eu tenho aqui são 3 cidades no litoral norte do estado de São Paulo, tá? Que é a cidade de Santos, né, que é uma cidade litorânea, a cidade de São Paulo e a cidade de Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade bastante conhecida para atrativo turístico no inverno, né? Porque pode até nevar em Campos do Jordão, é uma cidade serrana. Campos do Jordão, aí deixa eu só falar mais uma coisa para vocês, tá? Campos do Jordão, São Paulo e Santos estão dentro da mesma faixa térmica, da mesma faixa climática, tá? Qual é a faixa climática?
Peraí, deixa eu fechar um negócio aqui. Qual é a faixa climática? Clima tropical. Ok? Clima tropical. Então, as 3 cidades estão dentro do clima tropical. Qual é a característica de um clima tropical? Vamos lá, vou voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, qual é a característica de clima tropical? Vou definir para vocês. Clima tropical tem característica de calor e umidade, é quente e úmido, tá? Então, teoricamente, se as 3 cidades estão dentro do clima da faixa tropical, elas tinham que ser quentes e úmidas, não é isso? Mas a altitude entre essas 3 cidades é diferente. Por exemplo, Santos está a 2 metros de altitude. Ô, louco, seu 2 metros, é claro. 2 metros tá na beira do mar, né? O mar, o nível do mar é o nosso nível de referência, ponto 0 metro, tá? Então, não está muito próximo do mar, a altitude é baixa, 2 metros. A cidade de São Paulo está a 800 metros em relação ao nível do mar, tá? E Campos do Jordão está a 1.740 metros. Agora, vamos olhar o reflexo disso, dessas altitudes na temperatura, considerando que as 3 cidades estão dentro da mesma faixa tropical? Então, por exemplo, em Santos, a temperatura está de 22,6 graus, certo? Em São Paulo, a temperatura é de 20 graus, tá vendo? Perdeu 2 graus, entendeu? Aí a gente vai fazer o cálculo 2,6 graus. Professor, mas essa conta matemática não se adequa aqui à altitude, tanto de Santos quanto de São Paulo. Você não disse que 1.000 metros seria 100, então 800 metros seria basicamente quase 4 graus a menos, e aqui está uma diferença de 2 graus apenas. Tá, mas esse é hipotético, tá bom, gente? Cada caso é o caso, e a gente ainda tem que considerar um monte de coisa aqui. E Campos do Jordão, como está quase 2.000 metros, a temperatura é de 11 graus, 3, tá? Oh, meu Deus do céu, é hoje. Karina, seu pai está me ligando toda hora. Atende ele lá, por favor. Ele está ligando de telefone diferente. Desculpa, gente. Então, é isso. Em função da altitude, a gente vai ter temperaturas diferentes, certo? Temperaturas diferentes, em função de que há uma maior ou menor concentração de calor, certo? Se for mais baixo ou se for mais alto. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E por fim, eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês para finalizar. Espera aí. Para finalizar, para mostrar as camadas atmosféricas, tá? Então, a gente tem aqui a biosfera, a litosfera, né? Onde a gente vive, onde existe a maior diversidade de seres vivos, tá? Animais e plantas. Onde ocorrem as mudanças climáticas. A altitude da troposfera é de 0 metros, ou seja, do nível do mar até 18.000 metros. Ou seja, de onde a gente está, 18.000 metros para cima, é a troposfera. O que tem na troposfera? Concentração, aqui, ó, oxigênio 21%, dióxido de carbono 1%, nitrogênio 78%, obviamente tem outras coisas, mas esses aqui são os predominantes, tá? A gente tem balões, a gente tem mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas vão ocorrer aqui na troposfera, tá bom? Subindo, a gente tem a estratosfera, onde a gente tem a camada de ozônio, tá? Eu vou dar aí um ponto extra para quem definir para mim qual é a característica química, qual é o elemento químico da camada de ozônio, predominante na camada de ozônio. Dou-lhe uma. O3. Dou-lhe 3. Quem falou? Marros. Porra, toda vez eu faço essa resenha, a galera pira e fica Era o meu ponto, professor. Fica nervosona. E eu falo assim, ó, quero saber da característica do elemento químico predominante na camada de ozônio. E a galera fala tudo, menos ozônio. Então, pronto, depois a gente negocia esse ponto aí, Marcos. Valeu. Então, óbvio, né? Se é a camada de ozônio, a concentração é de ozônio, né? E aqui na lateral a gente tem um termômetrozinho
mostrando que conforme vai aumentando a altitude, vai diminuindo a temperatura, pelo mesmo lógico que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, assim, até o limite da troposfera, a gente pode ter até menos 60 graus Celsius, tá? Até o limite da estratosfera, a gente pode ter até menos 80 graus Celsius. Depois a gente vai para a mesosfera. O que tem na mesosfera? A gente tem nuvens fluorescentes, né? Em função de reações químicas com gases e radiação solar. A gente tem aviões supersônicos. Professor, e o avião comercial? Só voa dentro do limite da troposfera, tá? A gente tem balões climatológicos, balões climáticos. No limite da mesosfera, a gente tem até menos 100 graus Celsius. Agora eu quero mostrar uma coisa interessante. A gente tem uma próxima camada, que é a termosfera. O que ocorre lá na termosfera? A termosfera, se vocês perceberem, a gente estava diminuindo a temperatura, né? Ó, menos 60, menos 80, menos 100, tá vendo? E aí, quando chega na termosfera, a gente tem uma temperatura de até superior a 1.000 graus Celsius. Fala, porra, tá diminuindo, de repente tá 1.000 graus Celsius? Quem nunca assistiu um filme aqui de astronauta, gente? Aí o negócio lá, como é que é o nome? A nave sai para ir para o espaço, aí vai naquela velocidade, aquele negócio tudo tremendo lá, de repente pega fogo. Por que a nave pega fogo? A nave pega fogo porque ela está passando por essa camada aqui, ó. Certo? Ela passou pela termosfera. A termosfera é tão quente que pega fogo. Entendeu? Aí ela pega fogo e depois, quando ela sai da termosfera, ela chega na exosfera, que basicamente já está no espaço, aí ela não está mais pegando fogo, ela resfriou. Entendeu? Ela resfria. E, obviamente, também porque o material de uma espaçonave já foi projetado para isso, tá? Então, aqui na termosfera, o ar é muito rarefeito, né? Praticamente não tem oxigênio. Então, inclusive, a radiação solar que está vindo, né? Toda a radiação solar que está chegando na Terra, ela só vai ser, maior parte dela vai ser filtrada quando chegar aqui na camada de ozônio, né? Que é o filtro solar da Terra, entendeu? Então, aqui já é muito quente, tá? E também por causa de reações químicas, entendeu? Então, reações químicas físicas, basicamente, né? Tanto é que a gente chama a termosfera de ionosfera. Por quê ionosfera? Porque existe uma concentração muito grande de íons. O que são íons, gente? Íons são partículas eletrizadas, tá? Íon são partículas eletrizadas. Então, como a gente tem uma concentração de íons muito grande nessa camada, obviamente ela é muito quente e pega fogo, tá? Quais são os acontecimentos de uma camada dessa daí, da ionosfera? Então, o que não é sobrevive a palavra, o que chega até lá é ondas de rádio, o fenômeno da aurora boreal, se vocês não sei se vocês já ouviram falar, que são aquelas nuvens que ficam dançando. A gente só visualiza a aurora boreal em regiões polares, tá? Porque são as regiões menores. Menores não, são as regiões assim onde a gente tem uma concentração de gases menor, né? E aí a gente consegue visualizar esse fenômeno. Outra hora eu explico para vocês por que isso acontece somente nas regiões polares, tá? A gente chama de aurora boreal porque o conceito de boreal quer dizer norte. Eu acho que eu não expliquei isso para vocês lá no início de cartografia. Boreal quer dizer norte e austral quer dizer sul, tá? Aí a gente só fala aurora boreal porque é um fenômeno que ocorre no Polo Norte. Mas esse fenômeno também ocorre no Polo Sul, tá? Então seria incorreto eu chamar um fenômeno desse aqui, que eu estou visualizando lá na Antártida, por exemplo, de aurora boreal. Aí seria uma aurora austral, tá? Mas como o Polo Sul é praticamente inabitado, né? São basicamente pesquisadores que ficam lá um período curto, então o fenômeno é muito mais notado, né, e apreciado no Polo Norte, tá? Na Islândia, Groenlândia, enfim. Pronto, e por último a gente tem a exosfera, que tem concentração de hélio, hidrogênio,
A maior parte do hélio no processo de resfriamento da Terra foi dissipado com reação química. O que mais que tem lá na exosfera? A exosfera basicamente já está no espaço, né? Telescópio, gravidade zero, né? Satélites, enfim, aí tudo que tem no espaço aí, basicamente já é exosfera, tá bom? E também é bem quente ainda, ok? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. A gente ainda tem alguns fatores climáticos para poder definir, para poder explicar, tá? Será que eu interrompi o compartilhamento, né? Interrompi. A gente tem ainda alguns fatores climáticos. Eu sabia que não daria tempo, já até me estendi bastante aqui na aula, mas é assim, tem que ser um passo a passo. Então, na próxima aula a gente finaliza e depois a gente vai ajeitando a nossa vida, beleza? Eu vou já interromper, mesmo que alguém queira ter uma pergunta.